Participação do presidente Bolsonaro na Cúpula das Américas foi cercado de interesse sobre as questões ambientais que seriam tratadas. Em reunião com Bolsonaro, Biden disse que a preservação da Amazônia é importante e que outros países deveriam destinar recursos para ajudar na preservação, mas não avançou na proposta. Bolsonaro, por sua vez, disse que a Amazônia é um território amplo, rico em bens minerais. Disse também que se preocupa em preservar a soberania brasileira sobre a Amazônia, mas não comentou a respeito de projetos de preservação. Em resumo, ao que tudo indica, uma visita protocolar, é o que nós vamos avaliar. Conversa sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente. Vamos lá, professor. Vamos falar a respeito desse encontro. Então, pergunta está lançada, foi uma visita protocolar. As expectativas eram maiores em relação a esse encontro, né? De vocês, especialistas, especialmente, né? Sem dúvida, eram expectativas maiores, especialmente em relação às questões ambientais, mas o presidente Biden, ele manifestou a importância, né, o interesse na preservação da Amazônia, sinalizou com a possibilidade de liberação de recursos, inclusive por outros países, mas ficou muito longe daquele Biden que durante o debate com o Trump disse que ia destinar, né, uma quantia substancial para a preservação da Amazônia, algo que não aconteceu até agora, em parte justificado pela falta de interesse do governo brasileiro em preservar a Amazônia, ao contrário do que manifestou o presidente Bolsonaro, né, abrindo aspas, né, ele falou que 2/3 do Brasil são preservados e mais de 85% da Amazônia também, e que a nossa legislação ambiental é bastante rígida e fazemos o possível para cumpri-la pelo bem do nosso país, fecha aspas. Veja, realmente a nossa legislação ambiental ela é muito boa, claro que há sempre o que aprimorar, o que melhorar, mas o governo tem feito um esforço muito grande para não seguir essa legislação. Então, são frequentes as falas do presidente Bolsonaro em favor do garimpo, né, em favor do meio protegendo o desmatamento, enfim, incentivando, de certa forma, ou dando carta branca, de certa forma, a políticas totalmente antiambientais. Então, diante disso, tem uma certa justificativa aí para que o governo americano não coloque dinheiro, né, em eventuais programas de preservação do governo brasileiro que, quando existem, eles na prática acabam não saindo do papel. E o presidente Bolsonaro também pouco se esforçou em relação a isso, né? Sinalizando que a Amazônia tem recursos, nós estamos preocupados com a preservação da nossa soberania, tememos pela nossa soberania a respeito da Amazônia. Então ficou, né, foi o que no UOL, por exemplo, comentaram que foi um diálogo de surdos, né? Cada um falando alguma coisa, mas sem que houvesse ali um diálogo efetivo, uma compreensão efetiva, ou que tivessem metas, né, sendo discutidas, sendo tratadas. Então foi uma discussão que ficou realmente devendo, foi muito decepcionante dos dois lados, né? Na prática, o Bolsonaro, com aquela retórica de tentar dizer que a gente defende a Amazônia, que a gente tenta preservar, que o nosso território é amplamente preservado, e colocando que a Amazônia está 85% dela preservada, quando os índices já mostram que nós estamos perto de 25% já do desmatamento. Esses 10%, né, entre os 15% que o Bolsonaro falou e os 25% que os levantamentos têm mostrado, é uma diferença muito grande, porque, segundo estudos recentes, inclusive do Paulo Nobre, esse índice de 25% ele pode ser o que se determinou, né, o que se chama de turning point, ou seja, o ponto a partir do qual a floresta perde capacidade de autossustentação e ela entraria num processo chamado de savanização, onde, ao longo das próximas décadas, ela ficaria com um bioma parecido, um misto entre cerrado e savana africana. Nossa. Então, é uma preocupação muito grande, mas que não se verificou, né, não foi refletida nesses diálogos que nós tivemos ontem entre os dois presidentes.
É uma visão curta, do curto prazo, curto e médio prazo, né? Afinal de contas, lá no futuro, talvez boa parte não esteja nem aqui para acompanhar, né? Bom, mas enfim, o presidente, como você disse, professor, então falou que é um dos maiores exportadores de energia limpa do planeta, exaltou o agronegócio e reafirmou essa questão da preservação do meio ambiente, disse ele, apesar das dificuldades, sem falar que dificuldades são essas. Mas parece que foi pouco cobrado mesmo, então próxima questão é, ainda é possível que o governo americano pressione o Brasil em relação a essa questão da preservação ambiental? Olha, Roxane, eu não acredito que isso venha acontecer. Havia essa expectativa quando ainda do processo eleitoral americano, né, entre o Trump e o Biden, que o governo Biden, uma vez eleito, pressionasse o governo brasileiro para a adoção de medidas de preservação da Amazônia, programas, né, de recuperação florestal, mas isso a gente não tem verificado. O que nós temos, do outro lado, uma espécie de argumento que o Bolsonaro apresenta ele não atrela as duas coisas diretamente, mas sempre que se fala em desmatamento, na não preservação, ele vem e fala assim, não, o Brasil, ele alimenta 1 bilhão de pessoas. Esse número, em outro discurso, já foi 1 bilhão e 200 milhões. O que não deixa de ser um fato muito importante internacionalmente quando se discute insegurança alimentar. Mas eu considero uma vergonha divulgar esse número enquanto nós temos milhões de pessoas passando fome aqui. Levantamentos recentes mostram que mais de 30 milhões de pessoas estão numa situação muito precária em relação à alimentação. Então é uma vergonha um país que consegue colocar alimentos para 1 bilhão, ou que seja 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né, que é um número extraordinário no exterior, é uma vergonha que esse país não consiga dar conta de alimentar pessoas que estão aqui dentro. Então, é uma situação totalmente distópica, porque parece que se usa isso como uma justificativa, falando assim, olha, se vocês pressionarem muito, a gente vai ter que reduzir a nossa produção e isso pode ter um impacto internacional. Embora ele não tenha, além da verdade, amarrado as duas coisas, olha, o pouco interesse em preservar, né, que é o que se depende aí das ações que ele vem desenvolvendo, né, com o crescimento da produção agrícola. Até mesmo a ex-ministra da Agricultura, ela disse, olha, para nós aumentarmos a nossa produção, nós não precisamos desmatar a Amazônia, porque o agronegócio ele vem conseguindo aumentar a sua produção sem ter que aumentar significativamente a área plantada, ou seja, tem obtido uma eficiência maior, né? Então, vem sempre esse discurso, né? Nós alimentamos o mundo, então nós somos o grande responsável, um dos grandes responsáveis pela segurança alimentar do mundo, e podem ficar tranquilos porque nós estamos preservando. Os números que estão apresentados aí, eles são números falsos, números fictícios, números da oposição. O que não é verdade, porque isso é verificado a partir de satélites, né? Inclusive satélites internacionais, que prestam serviço para o INPE. Então, uma metodologia amplamente reconhecida internacionalmente e replicável, ou seja, se um dia o governo decide que o INPE não vai fazer mais esse tipo de levantamento, que seria uma tragédia, outros países poderão fazê-lo. Então, isso é público. Agora, infelizmente, esse diálogo ficou muito a dever, né? De um lado, esperávamos um Biden com propostas mais efetivas, fala assim, olha, se vocês apresentarem planos, nós podemos financiar isso a fundo perdido. Por outro lado, o Bolsonaro poderia sinalizar com o mercado de carbono, né, para recuperação florestal. Nada disso foi dito. Então, fica assim aquele encontro simplesmente protocolar para dizer que os dois presidentes estiveram juntos na Cúpula das Américas. Pois é. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Instituto de Energia e Ambiente, aqui com a gente sempre às sextas-feiras, comentando o destaque sobre o meio ambiente da semana. Lembrando que nós publicamos todas as nossas conversas semanais em nosso portal jornal.usp.br. Vai lá em atualidades, clica em Jornal da USP no Ar, primeira edição, vai encontrar todas essas entrevistas e também no canal no YouTube. O Ambiente é o nosso meio, só pesquisar. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.